Bom, turma, começando então os conteúdos de retomada, de revisão, vamos começar pelo conteúdo de acentuação gráfica, acento agudo e circunflexo. O til não é considerado como um acento tônico, então ele não vale para essas regras de acentuação. Só que para a gente estudar aquele monte de regrinha que vocês já devem ter visto, a gente precisa inicialmente relembrar essa parte aqui. É muito importante reconhecer a sílaba tônica da palavra para poder identificar então a regra de acentuação. Então nós temos 3 classificações quanto à sílaba tônica, ou seja, aquela sílaba que é pronunciada com mais intensidade. Nós temos as oxítonas, quando a última sílaba é a mais forte, paroxítona, quando é a penúltima, e proparoxítona, quando é a antepenúltima. Eu geralmente uso a numeração porque facilita um pouquinho, agiliza na hora da identificação. Aqui, como eu já tinha feito um teste, já tá marcadinho, né? Araricá. Última sílaba que é a mais forte, portanto, é uma palavra oxítona. Oração. Também já tá marcado a última sílaba aqui que é a mais forte, então ela se classifica como oxítona. Seguindo para paroxítona, então, é quando é a penúltima, a palavra perícia. Aqui, às vezes, surge dúvida se eu separo as duas vogais. Em algumas palavras, sim, em outras, não, né? A gente tem que considerar cada caso. Não tem uma regrinha que dá conta de tudo isso, dessa separação aqui. Então, tem que analisar caso por caso. Perícia. Aqui, como tem um acento, também facilitou, né? Eu já sei, então, que é a sílaba que está acentuada, que é a mais forte, ou seja, a segunda. A palavra semente. Primeira, aqui não tem acento. Semente. Aqui a segunda, que é a mais forte, portanto, uma paroxítona. Agora, as proparoxítonas. As proparoxítonas, então, é quando a antepenúltima. Então, eu vou ter que contar até o 3 ali de trás para frente para as palavras ser proparoxítona. Então, a palavra característica, um palavrão, né? Palavra grande. Característica, né? Então, como está acentuada, também eu já sei qual é, onde que está a sílaba mais forte. Então, a terceira, quando a terceira for a mais forte, de trás para frente, ela é uma proparoxítona. Aqui, o meu segundo exemplo também está acentuado. Então, também já sei qual é a mais forte, também é uma proparoxítona. O que vai acontecer, que é uma das regrinhas mais fáceis de memorizar a respeito da acentuação, é que toda palavra proparoxítona deve ser acentuada. Então, qualquer palavra que eu pegasse como exemplo para proparoxítona teria que ter obrigatoriamente o acento, tá? Então, quando é a terceira aqui, ó, quando a palavra for proparoxítona, é obrigatório ter o acento. Elas devem ser sempre acentuadas. Se eu acho que a palavra é proparoxítona, mas não tem acento ali, alguma coisa está errada, tá? Então, as proparoxítonas têm que ter todas elas acento, tá? Então, nós vamos seguir para alguns exemplos aqui, só para a gente visualizar um pouquinho essa parte, então, da acentuação. Então, aqui, vamos ver. Uma observação aqui para eu não esquecer. Essa parte de sílaba tônica, ela não tem a ver com o número de sílabas, tá, gente? Então, aqui o que vai acontecer, como eu disse antes, na língua portuguesa, ela tem essa característica das 3 últimas sílabas é que podem ser as mais fortes. Mas e aí, o que que acontece quando eu tenho uma palavra com uma sílaba só? Como é que eu vou classificar isso aí? Realmente, daí ela não se encaixa nessa parte de oxítona, paroxítona, proparoxítona. Quando a palavra tem uma sílaba só, ela é simplesmente monossílaba, né? Então, eu vou ter que considerar ela nesse sistema. Eu não posso dizer que ela é oxítona, a última é mais forte, porque é a última e é a única, né? Então, ela não se enquadra.
Quando eu encontro uma palavra com uma sílaba só, como é o caso de só, eu classifico como monossílaba, e aí tem uma regra de acentuação específica para esse caso, tá? Que a gente vai ver depois. Mas assim, nos outros casos, gente, não tem a ver com o número de sílabas. Inclusive, aqui eu trago como exemplo a maior palavra da língua portuguesa. Que deixa eu dar uma respirada aqui para eu tentar falar, porque é um palavrão mesmo. A palavra tem 46 letras, está relacionada a uma doença causada pelas cinzas vulcânicas, e é esse negócio aí, né? Pneumo ultramicroscópico silico-vulcano coniótico. Então, não importa o tamanho da palavra. Quando a gente fala de sílaba tônica, a gente vai olhar para as 3 últimas sílabas dessa palavra, não me importa o restante. Eu vou olhar lá para a parte final, tá? Então, vamos ver o que é isso aqui. Bom, eu não vou fazer a separação toda dela, né? Que é uma palavra gigante. Aqui, essas últimas aqui já tá bom, tá? Então, para a gente visualizar, se a gente for classificar quanto à sílaba tônica, essa palavra, ela vai ser, então, a terceira, que é a mais forte, que é a que tá acentuada nesse caso, né? Então, ela é uma proparoxítona. Não me importa o restante, eu tenho que olhar lá pro finalzinho, que são as 3 últimas que vão me dizer como que eu vou classificar, tá? Então, pneumo ultra microscópico silico vulcano coniótico é uma palavra proparoxítona, tá? Então, vamos para outros exemplos mais simples. É a palavra pássaro, né? Também eu vou contando de trás para frente. A mais forte é a que está acentuada, então aqui eu não vou ter dúvidas, só vou ter que identificar a classificação. É a terceira aqui, ó, que é a mais forte, ou seja, a antepenúltima, então ela é uma palavra proparoxítona. Eu vou abreviar, senão isso aqui vai virar uma eternidade. Tá? Achei que tinha parado. Palavra café. Café. Qual que é a mais forte? A que tá acentuada. Quando é a 1 aqui, a número 1, ou seja, a última, ela é oxítona. Açúcar. Açúcar. 1, 2. Então, essa palavra aqui é, quando é o 2, ela é paroxítona. Letrinha bonita da prof, né? Palavra guaraná. Guaraná. Qual que tá acentuada? A última aqui, portanto, a palavra é oxítona. Essas classificações valem também para as palavras que não têm acento, né, gente, de sílaba tônica. Só que, como nós estamos estudando a parte mais de acentuação, então eu foquei mais nas palavras com acento. Aqui tem uma sem, né? Sabonete. O que é? Até parece que vocês vão responder. Ai, que saudade na sala de aula. Ela é, às vezes não respondem na sala também, né? É uma paroxítona. Então, ó, quando a segunda é a mais forte, tá? Letícia, que é um nome. As regras de acentuação valem para nomes também, mas às vezes, né, essas regras são ignoradas. Mas é do jeito que for registrado o nome, é o que tá valendo, sem ou com acento. É o que foi registrado no documento. Então, aqui a Letícia, pelas regras de acentuação, deve ser acentuada, sim. E aqui também é uma paroxítona. Né? Pandemia. Ó, pandemia. Ó, aqui, ó, as duas vogais, elas foram separadas. Antes a gente teve o exemplo ali da perícia, ficava junto. Aqui já se separa. Então, tem que observar a pronúncia de cada palavra para ver se separa ou não, né? Pandemia. Então, aqui
primeira, segunda, né? Ups, tá feio isso aqui. Mas, enfim, é uma paroxítona. Esperança. Esperança, outra paroxítona. A gente tem bastante paroxítonas no nosso idioma. Agora vem para aquele caso, né? Os monossílabos. Aqui eu não vou classificar como oxítona, gente. Não pode. Aqui é simplesmente monossílabo. Quando ele tem acento, ele é tônico. Monossílabo tônico. E o que a gente vai ver na regrinha mais adiante, a gente só vai acentuar os monossílabos terminados em O, E, opa, botei o acento, e o A é O, na verdade, A é O. Só esses podem receber acento. Ou seja, quando a palavra for monossílabo terminado em U e em I, nunca a gente pode acentuar. Portanto, essa palavrinha que eu não coloquei ela inteira, que a gente vê escrito por aí de vez em quando, ela não pode ser acentuada, tá? Além de ser feio escrever por aí, né? Ela não recebe o acento. Não posso acentuar monossílabos terminados em U e em I, tá? A gente vai seguir daqui a pouquinho para as outras regras, mas da parte da sílaba tônica que eu queria retomar é isso aí, tá? Valeu, gente, ficou um super vídeo, mas depois eu dou uma olhadinha com vocês.